Olá pessoal, vamos fazer pão hoje? Hoje nós vamos fazer um dos pães mais famosos da Itália, a focaccia. É um pão fácil, com poucos ingredientes e rápido de fazer. Ingredientes: 500 gramas de farinha de trigo, 300 gramas de água, 40 gramas de açúcar refinado, 40 gramas de azeite de oliva, 10 gramas de fermento biológico seco instantâneo e 7 gramas de sal refinado. Para cobertura, eu vou utilizar alecrim fresco, sal grosso e azeite de oliva. Para o modo de preparo, quando você for começar a preparar a massa, aproveita para pré-aquecer o seu forno. 10 minutinhos. A gente vai usar esse forno morninho para fermentar o pão. E aí você coloca um pouco de água numa travessa, alguma coisa, dentro do forno para trazer certa umidade. Isso vai favorecer a fermentação do pão. Agora mãos à massa. Eu começo adicionando o azeite, a água, mas nunca adiciona a água toda no começo, deixa um pouquinho de reserva, porque dependendo da qualidade da farinha, a quantidade de água muda, então deixa um pouquinho de reserva. Agora eu adiciono o fermento, o sal e o açúcar, sempre por último. O açúcar porque o açúcar dificulta a formação da rede de glúten e o sal porque ele atrapalha na ação do fermento. Dependendo da quantidade, ele inclusive anula completamente a ação do fermento, então cuidado. Agora eu começo a sovar. Eu tenho que sovar bastante a massa para trabalharmos o glúten. Aí no meio do caminho eu adiciono o sal e o açúcar. Eu vou sovar a mão para você ver que não precisa de batedeira. Já quero te avisar que semana que vem eu vou fazer um vídeo com a maior parte dos meus utensílios de cozinha, que eu fui comprando ao longo da minha profissão. Vou falar quais são os mais importantes, quais são os essenciais na vida de um cozinheiro. Agora voltando para a massa, como saber quando parar de sovar? É uma ótima pergunta. Você tem que analisar se o glúten está bem trabalhado. E como fazer isso? Você vai pegar um pedacinho da massa e vai abrindo dessa forma aqui na sua mão. Se você conseguir formar um véu, como esse aqui que eu tô fazendo, é porque a sua rede de glúten tá formada, você consegue formar um véu e o seu glúten tá bem trabalhado. Se ela não te permitir abrir dessa forma, se ela se romper, é porque você tem que sovar mais. Pronto, terminei. Terminei de sovar, formei meu véu, a massa tá pronta para descansar. Eu vou bolear a massa. Para bolear a massa, você vai fazer movimentos circulares com a massa encostada na bancada, que a bancada vai trazendo a parte de cima para baixo. E aí a sua massa vai virando uma bola regular. A parte de cima fica regular. Isso vai garantir que o seu pão fique num formato bonito no final.
Coloco sobre uma superfície untada com azeite, cubro com filme e deixo ela esperando até dobrar de tamanho. Depois que a massa descansou, eu vou colocar numa assadeira untada com azeite. Você pode colocar ou não papel manteiga, mas coloca azeite no papel manteiga também. Eu vou colocar direto na forma porque eu consigo tirar com uma espátula depois, não tem problema. Agora nós vamos abrir a massa puxando de dentro para fora, pela parte inferior. Dessa forma a gente vai conseguir chegar no formato retangular da focaccia com a superfície lisa, mantendo a superfície lisa e bonita. Não se esqueçam que a focaccia é um flatbread. Isso significa que ela é um pão achatado, tá? Então ela não vai ficar aquele pão redondo gigante, é um pão realmente achatado. Aí eu vou colocar agora essa forma dentro do forno, que é para fermentar naquele forno quentinho e esperar de 20 a 30 minutos. Tirando desse forno, a gente volta pro forno, mas dessa vez para assar. Passando os 30 minutos de fermentação, a massa está pronta para assar. Meu forno já está pré-aquecido. Eu vou colocar a cobertura da focaccia, que é o alecrim, sal grosso e azeite. Forno por 15 minutos, a 180 graus. Então, terminou a fermentação, eu vou cobrir a focaccia com a cobertura. Faço uns furinhos assim, dessa forma, para que ela fique no formato da focaccia e também para a cobertura não cair, o azeite permanecer aqui em cima. Não profundo, tá? É bem de leve. Coloco sal, alecrim, azeite. Forno 15 minutinhos a 180 graus. E tcharam! Olha que belezinha! Gente, eu como esse pão todo dia, fácil se deixar. Sozinho no café da manhã. Dá pra colocar outras coberturas como azeitonas, queijos, embutidos. Ele assim, dessa forma mais simples, é a minha favorita. Você pode colocar para acompanhar saladas, sopas, é muito saboroso e perfumado. Tudo de bom. Daí aqui eu coloquei 2 tempos de fermentação para você ver a diferença e como faz diferença o tempo que você deixa fermentando. E agora tchau, que eu quero comer esse pão maravilhoso. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like, compartilhar com os amigos que gostam de cozinhar. Te vejo na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal!